Sabe aquele quebra-cabeça que parece impossível de montar? Aquele conjunto de sintomas que gritam tireoide, mas aí os exames vêm e dizem, tá tudo normal? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo exatamente nesse mistério para entender o que mais pode estar acontecendo por trás das cortinas. Se alguma dessas perguntas acendeu uma luzinha aí, essa conversa é para você. Porque, muitas vezes, a resposta para esse cansaço, para essa mente que parece não funcionar direito, não está onde todo mundo insiste em procurar. Olha só essa lista. É um clássico, né? Fadiga que não melhora com descanso, a famosa névoa mental, o peso que não responde a nada, o humor que vai e volta. A lista é super familiar para muita gente e, batata, a primeira suspeita é sempre a mesma, a tireoide. E é exatamente aqui que a nossa investigação dá uma virada de 180 graus. E se a tireoide não for a culpada? E se, na verdade, ela for só uma vítima? Um peão num jogo muito maior que está acontecendo em outras partes do corpo? Então vamos começar a seguir as pistas. E o nosso primeiro grande suspeito que muita gente nem imagina é o intestino. A saúde dele, pessoal, está muito mais ligada à tireoide do que a gente pensa. Esse conceito aqui é a chave de tudo. Pensem no eixo intestino-tireoide como uma linha direta de telefone. É uma conversa constante, uma via de mão dupla. Se o intestino está bagunçado, inflamado, ele começa a mandar uns sinais bem ruins para a tireoide, atrapalhando o trabalho dela em todas as frentes. E agora, olhem bem para isso. É aqui que a gente entende a confusão toda. Os sintomas de um intestino em desequilíbrio e os de hipotiroidismo são praticamente um espelho. Fadiga, névoa mental, peso, humor, é idêntico. Fica muito fácil culpar a tireoide quando, na verdade, o incêndio começou lá no sistema digestivo. E como isso acontece na prática? Bom, de forma bem simples, imagine a parede do intestino como uma barreira super segura. Quando ela fica danificada no que a gente chama de leaky gut ou intestino permeável, algumas toxinas de bactérias, como essas LPS, escapam para a corrente sanguínea. O corpo vê isso como uma invasão e dispara um alarme de inflamação geral, que acaba, como a gente vê aqui, sabotando a tireoide em vários níveis. Certo, já investigamos o intestino. Agora vamos para o nosso segundo suspeito. Um fator extremamente poderoso e que muitas vezes a gente normaliza. O estresse crônico e a bagunça que ele faz nos nossos hormônios. O tal do eixo HPA é basicamente nosso quartel-general de gerenciamento de estresse. Quando a gente vive sob estresse constante, esse sistema fica ativado o tempo todo e o corpo entra em modo de sobrevivência. E nesse modo ele pensa, ok, não dá para gastar energia com o metabolismo agora, preciso sobreviver. Aí ele diminui a atividade da tireoide. O cortisol alto, por exemplo, atrapalha a conversão do hormônio T4 na sua forma ativa, que é o T3. Agora, uma pausa rápida para reflexão. Pense com sinceridade nesse número. Se a resposta for um 7, 8, 9, e isso for constante, dia após dia, isso é um baita sinal de alerta de que esse eixo HPA pode estar sobrecarregado. E essa aqui? Sabe aquela sensação de estar sempre ligado na tomada? De não conseguir desligar a mente mesmo nas horas de descanso? Esse é um sintoma clássico. O corpo simplesmente perde o botão de desliga e o sistema de estresse fica lá rodando sem parar. Esse é um sinal muito curioso e específico. A pessoa se arrasta o dia inteiro e quando finalmente deveria relaxar para dormir, lá pelas 10 da noite, pá, vem um pico de energia. Isso mostra que o ritmo do cortisol está todo desregulado, liberando o hormônio do estresse bem na hora errada. Ok, intestino, estresse. Vamos agora para uma terceira pista, uma que muitas vezes passa completamente batida. O papel de alguns medicamentos bem comuns nessa história. Pois é, remédios que milhões de pessoas usam todos os dias, como pílulas anticoncepcionais, alguns antidepressivos, eles podem sim gerar sintomas que imitam perfeitamente um quadro de hipotiroidismo, seja por mexerem com os hormônios ou por afetarem a conversão hormonal. E vamos pegar um exemplo bem claro aqui com os remédios para queda de cabelo. A finasterida já é mais conhecida por seus possíveis efeitos colaterais, mas olhem só a dutasterida. Ela é bem mais potente e o ponto crucial é este aqui, a meia-vida. 5 semanas. Isso significa que o remédio continua agindo no corpo por meses, mesmo depois que a pessoa para de tomar. O risco de efeitos colaterais mais sérios de duradouros, claro, aumenta bastante. Então, o que fica aqui é a importância de agir como um detetive da própria saúde. A pergunta de ouro é sempre, peraí, quando esses sintomas começaram? Foi depois que eu comecei a tomar tal remédio?
Essa correlação no tempo é a pista mais valiosa. E claro, sempre conversar com um profissional sobre a possibilidade de ajustar ou trocar a medicação. Muito bem, a gente já olhou o intestino, o estresse, os medicamentos. Agora é a hora da verdade. Como a gente junta todas essas peças para finalmente resolver o quebra-cabeça? A grande virada de chave é essa. Não adianta querer achar um único culpado. A saúde é como uma orquestra. Intestino, estresse, hormônios, está tudo interligado. Se um sistema desafina, a música inteira desanda. A solução, então, é olhar para essa rede complexa e entender como as coisas se conectam. E aqui está o MABA para desvendar o mistério de forma lógica. A abordagem integrativa geralmente segue essa ordem. Primeiro, a gente precisa acalmar o sistema de estresse. Depois, botar ordem na casa, que é o intestino. E só aí, com o terreno mais limpo, faz sentido fazer uma avaliação completa da tireoide e dos nutrientes. E para fechar, fica essa reflexão. Será que a tireoide é mesmo a vilã da história? Ou será que ela é só o canário na mina de carvão? O primeiro a dar o sinal de alerta de que um problema maior e mais sistêmico está acontecendo. Talvez a verdadeira resposta esteja em investigar todas essas conexões,